Olá, boa noite para você que está nos acompanhando aí no Instagram ao vivo e para quem vai assistir esse vídeo depois, vai nos acompanhando aqui no canal, que essa semana nós vamos estar tendo aulas online. Vamos tentar a transmissão ao vivo pelo YouTube, que hoje não foi possível nessa primeira aula, mas pelo Instagram está sendo ao vivo. Amanhã nós vamos tentar também fazer pelo YouTube ao vivo ao mesmo tempo as duas. Hoje nós vamos começar aqui uma aula sobre a utilização do scanner no dia a dia da oficina. Começamos do princípio básico aí, que é a utilização do scanner no módulo para a gente avaliar um pouco do motor via scanner. Isso é possível? Às vezes a pessoa me pergunta, às vezes chega cliente na oficina que está querendo comprar um carro e pergunta assim: pelo scanner é possível a gente ter uma ideia do funcionamento do motor? E é sim. Tem muita coisa do funcionamento do motor que, ouvido, a gente percebe quando o motor está batendo, quando o motor está fumaçando, de ver, né? A gente já consegue, uma análise visual, resolve. E tem coisa que a gente consegue resolver, assim, prever com o scanner, no módulo motor. Claro que varia muito de módulo de injeção para módulo de injeção, de sistema para sistema, o que cada sistema faz a leitura. Então, boa noite, o pessoal tá falando boa noite ali. Se desculpa que eu sou meio novato aqui na coisa, mas eu tô acompanhando aí. Mecânica Brod, boa noite para vocês também. E como que a gente, antes de ver se explicar para vocês por que a gente chegou nessa conclusão, né? Meu nome, para quem está acompanhando agora o canal, é Guilherme Tessari. Eu sempre fui apaixonado por veículo, sempre gostei demais de carro. Desde pequeno sempre pesquisei sobre carros, sempre gostei de ver, de ler, e com o tempo me deu um desejo de fazer engenharia mecânica, mas eu gostei sempre da área de manutenção. Então, numa determinada idade, tinha um primo meu que tinha uma oficina na Praia Grande, que era a cidade que eu morava, e a oficina dele era bem conceituada lá, e eu fui lá e me propus para trabalhar de graça com ele, porque eu queria aprender. Eu já tinha muita teoria e eu queria ver aquilo na prática, né? E depois de uma conversa ele aceitou e a gente começou lá no ano de 2006 trabalhar com ele lá nessa oficina. E por mais que depois eu tive outros serviços durante o decorrer da vida, principalmente na época da faculdade, a gente acabou tendo que mudar um pouquinho a área, que não dava para conciliar tudo, mas a gente sempre mexeu com manutenção. Quando não era no nosso carro, era no carro de algum amigo. E quando eu mudei aqui para Nepomuceno, decidi empreender e abrir a minha oficina. Quem tiver interesse, até a gente tem um videozinho lá no começo que fala sobre a abertura da oficina com baixo investimento, que na época não tinha condições de abrir uma grande oficina. E então abrimos uma oficina pequena, que é até pequena até hoje. E lá eu explico como que a gente fez essa oficina com baixo valor de investimento. E como nosso carro-chefe, eu posso falar que o nosso carro-chefe na oficina hoje é o diagnóstico, o scanner. E eu vi que, assim, na nossa região aqui, e até mesmo em alguns outros lugares próximos, tem ainda muita oficina, muito mecânico que não utiliza o scanner. E conversando com alguns, quando a gente vai pegando amizade, a gente viu que alguns não tinham. Não é pelo investimento do scanner, é às vezes, o medo de pegar um scanner e não conseguir trabalhar com ele de forma efetiva. Então foi aonde nos veio a ideia. Eu ainda entrei para fazer um mestrado na UFLA e isso começou a tomar muito tempo. Aí veio essa ideia de fazer um curso de auxílio para a utilização do scanner no dia a dia da oficina. E hoje nós vamos falar de um dos módulos que a gente fala no curso. Quando a gente entra no curso para falar sobre motor, como no nosso público não tem só mecânico, às vezes mecânico, né, da mecânica assim bruta, né? Às vezes tem gente que está mexendo com parte de suspensão, mas está querendo entrar com scanner na sua oficina. Tem gente que mexe com auto elétrica, às vezes não tem tanto conhecimento nessa parte de motor. Então a gente começa do princípio mesmo do funcionamento do motor. A gente começa descrevendo o ciclo Otto, parte de estequiometria do combustível, porque todo esse conceito tem que estar formado na cabeça
para que a gente consiga depois, no scanner, desenvolver as leituras. E quando a gente fala em motor no scanner, o que é possível ver no motor pelo scanner? Bom, eu até depois vou tentar mostrar aqui, eu deixei na verdade, hoje eu utilizo na oficina o Raven 3 e pelo aplicativo dele a gente tem um módulo simulação aqui. Nesse módulo simulação eu vou apresentar essa forma. Eu não estou na oficina agora, né? Então não tenho nenhum veículo aqui para colocar o scanner, mas vou mostrar a simulação só para vocês terem uma ideia do que a gente trata nesses assuntos, né? Por exemplo, só vou pontuar aqui algumas coisas que a gente consegue ver de motor via scanner. Sincronismo do motor, no caso a falta do sincronismo do motor, né? Eu estou olhando nas duas câmeras aqui, que uma é para o YouTube e a outra para o Instagram, então dividindo aqui para a gente conseguir. Outra coisa muito importante, acompanhamento do arrefecimento. O arrefecimento o rapaz comentou aqui, ó, que ele tem um PDL e um Autel. O Autel, se eu não me engano, não conheço muito do Autel, mas parece que ele é mais voltado para a linha importada, né? Você confirma para nós aí, o meu amigo da Mecânica Brod. E o PDL ganhou mercado muito, muito aí, porque realmente um equipamento muito bom, né? Eu confesso que eu não aderi ao PDL primeiro pelo custo. Por isso que, a princípio, quando eu abri a oficina, analisando as opções que a gente tinha no mercado, é o que eu falei lá quem vê o vídeo lá do começar a oficina com baixo custo vai ver isso daí. Ele me atende bem e um bom custo-benefício. Alguns não gostam da questão da mensalidade, né, do Raven, que ele tem uma mensalidade. Mas eu acho que isso é muito do público que você atende, da quantidade que você usa. Para mim a mensalidade não me atrapalha, porque assim, ele atualiza com muita frequência. Carro novo daqui a pouco já está disponibilizado, não precisa daí ficar comprando pacotes. Não sei como funciona essa parte do PDL, não sei se o PDL tem que fazer uma atualização anual ou se já são atualizações automáticas também, que foi um dos que eu pesquisei na época. O PDL e o da Bosch, né, também é um outro muito bom. Hoje a gente tem mais opções no mercado, né? O Multimaker que está ganhando bastante mercado. Eu tive pouco contato com esse scanner da Multimaker, mas parece um equipamento muito bom, um bom custo-benefício também. Hoje também o Raven, o que eu gosto da Raven também? Linha pesada. Hoje aqui na região também trabalho com scanner de linha pesada e a Raven também tem essa facilidade. Num aparelho só, atendo linha leve, diesel leve e linha pesada. Isso me facilitou muito. Bom, voltando aos padrões do motor, né? Eu falei do sincronismo, que é um ponto importante, arrefecimento, que a gente consegue ver, e em alguns veículos a gente consegue ver a parte de regulagem de válvula, aqueles que tem, ou até o Fire dá muito isso, né? Que a válvula tende a ficar presa, né? Ela vai desgastando a cabeça, tende a subir, tende a ficar presa. Isso atrapalha o rendimento do carro, às vezes é feito vários serviços e não resolve o problema do carro, e você vai ver que a válvula presa e a gente consegue ver isso no scanner. Consegue ver isso com o scanner. Como que a gente vê isso com o scanner? Que é interessante, né? Não adianta falar que consegue ver e não mostrar, né? Vou tentar mostrar a tela aqui. Eu selecionei, isso aqui a gente entrou, só para ficar claro para quem está acompanhando aí. Nós entramos na parte de injeção eletrônica e no campus leituras. Tem muita coisa que a própria central ela faz um autodiagnóstico. Nesse autodiagnóstico ela encaminha para falhas quando ela percebe que tem um problema. Por exemplo, quando o carro tem sensor de rotação e de posição, né? O sensor do virabrequim e o sensor de posição de comando. Quando eles trabalham fora do parâmetro, a central já entende que está fora de parâmetro, então ela manda para as falhas lá, ó, virabrequim e comando de válvula sem sincronismo. Vai dar os códigos de falha concernente a isso. Não lembro de cabeça, não sei código de falha decor, não sei eles decor. Então assim, mas é muito comum. A gente pega muito Gol G5 com esse problema, principalmente após a troca do retentor, que o retentor dele tem a
a coroinha dentada lá que faz a leitura, né? E às vezes fica fora e a gente pega o carro com esse defeito. No caso do Gol G5, ele nem acende luz de anomalia, mas a injeção tende a trabalhar no modo emergência, modo meio que emergência, onde ela não dosa os bicos corretamente. Isso tende a deixar o carro mais gastão e até uma perca de rendimento. Agora, quando o carro não tem, só tem o sensor de rotação, como que a gente consegue ver que o carro pode estar fora de sincronismo? A gente não consegue ter uma certeza, mas a gente consegue ver que pode ser que o carro esteja fora de sincronismo. Qual que é o princípio lá do funcionamento quando o pistão está descendo? Para admissão, ele puxa o ar para dentro. Quando ele puxa esse ar para dentro do motor, ele cria uma depressão ou uma pressão menor do que a atmosférica no coletor de admissão. Essa pressão é lida pelo sensor MAP. O sensor MAP é o cara que vai nos dar a informação sobre o motor, num motor desse tipo. O que o sensor MAP vai acusar para nós ali? Geralmente no carro vai ter lá pressão atmosférica da região, porque a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. Então vamos colocar aqui, Nepomuceno geralmente está na faixa de 940 e pouco lá, 942, pressão atmosférica. Na Praia Grande tende a ficar mais perto de 1000, por isso que eu falo que varia. Aqui fica nos 940 e pouco. Aí a gente vai lá, pressão atmosférica, 940 e pouco. Pressão absoluta no coletor com o veículo ligado em marcha lenta. No Raven, pelo menos, na maioria dos veículos, ele traz ali um padrão mínimo e máximo. Isso tende a variar, num modo geral, entre 250 e 450. Mas tem veículo que é mais restrito essa variância, que aí o próprio scanner vai te trazer lá o valor mínimo e máximo. A maioria dos scanners traz um valor de comparação. E ele, os que eu já utilizei, fora o Raven, geralmente eles tendem a sinalizar os parâmetros que estão trabalhando fora. Quando você vê que o sensor MAP está trabalhando fora, um dos indícios é o carro fora de ponto, fora de sincronismo. Então o carro só tem sensor de rotação. Já conferi ignição, já conferi tudo. Geralmente a gente nem confere, a gente já vê o scanner primeiro, né? Antes de fazer qualquer padrão, eu primeiro olho o scanner. Pus o scanner no carro, vi que a pressão no coletor está alta. Aí a gente tem geralmente 3 alternativas iniciais ali. Primeiro, ponto, catalisador ou até mesmo válvula presa. Geralmente esses 3 que causam a pressão alta no coletor. Sensor MAP, raramente eu troco, vou ser sincero para vocês. Troquei poucos sensor MAP, geralmente de carro já com mais de 10, 12 anos aí. Carro com menos que isso, raridade dá problema no sensor MAP. É um sensor que não sofre tanta variância ali, então ele não tende a dar defeito com facilidade. O sensor MAP hoje, na maioria dos carros que nós fazemos manutenção, ele tem 2 funções. Além de ler a pressão no coletor, ele lê também a temperatura do ar, que é muito importante para a injeção, principalmente as que a gente costuma trabalhar aí que é indireta, está acompanhando essa leitura do ar pela dosagem do combustível. Então, chegamos lá no scanner, vimos que a pressão do coletor está alterada. Primeiro ponto, vai ficar até engraçado, né? Primeiro ponto é ver se o motor está no ponto. Segundo ponto, analisar o catalisador. Aí como que eu analiso o catalisador? No scanner também, principalmente se o carro já tiver 2 sondas. Carro que já tem 2 sondas, pelo scanner você analisa se o catalisador está funcionando corretamente. Tem catalisador que entope. Quando entope fica fácil também. Se tiver em 2 na oficina, um acelera, o outro põe a mão no escape lá. Antigamente a gente fazia assim, até hoje funciona. Só que tem vezes que o catalisador perde eficiência e nem por isso ele está entupido. Ele simplesmente parou de fazer a reação química como devia. Também pelo scanner a gente consegue ver isso. Mas aí isso já fica para a parte de injeção, já não é parte do motor, né? E um caso que eu gosto que eu comento geralmente aí na aula de apresentação sobre motor, é a questão de arrefecimento. Um caso que eu peguei que foi muito interessante, que sem o scanner ia ser muito difícil. Eu peguei uma Saveiro G5 com o motor travado. E essa Saveiro a gente fez uma retífica completa no motor. Fizemos desde o cabeçote geral, parte de baixo geral, tudo trocado novo, peça de qualidade. E um problema, quem mexe com manutenção aí já sabe, um problema grave aí
Na linha G5 é a carcaça da válvula termostática. Então, como o carro já estava com o motor travado, já tinha problema do arrefecimento, que é muito importante, né? Ele travou por cálcio hidráulico porque passou água para o cilindro. Alguém primeiro deu problema para depois a junta queimar. A junta é como um fusível. Se ela queimou, alguém causou a queima. Então, a gente já fez aquela revisão zona geral, já bomba d'água nova, já trocamos o cavalete completo por um original. Cavalete vem o tubo d'água, vem a válvula termostática, vem o sensor de temperatura novo, vem tudo montadinho, bonitinho, só instalar no veículo. Já instalei um monte desse original, nunca me deu dor de cabeça, mas por incrível que pareça, nessa Saveiro deu. E eu só achei esse defeito com rapidez porque é difícil, a gente que trabalha em manutenção automotiva sabe, quando você põe uma peça de qualidade, dificilmente você vai desconfiar dela. E geralmente você vai tender a pensar que é outra coisa que está dando problema. Então, coloquei a Saveiro para funcionar, depois de montado, e, por padrão, como eu comentei já no começo do vídeo, quando a gente inicia um veículo lá, a gente põe scanner, a gente vai fazer as leituras dele, justamente para isso. Então, eu gosto de acompanhar a temperatura do motor, pelo gráfico, quando a gente está utilizando o scanner, a gente consegue acompanhar a subida da temperatura, quando a válvula termostática abre, ela cai de novo antes da ventoinha disparar, até ela equalizar ali, depois ela sobe de novo, até chegar na hora de disparar a ventoinha, volta a cair, e fica naquele ciclo de armar e desarmar a ventoinha. Mas qual que é o interessante disso, dessa Saveiro? Tudo funcionando, tudo belezinha, ela funcionou, tava um coco. Funcionando a marcha lenta bonitinho, esquentou a mangueira de cima, abriu a válvula termostática, desceu a temperatura, ela abre, se eu não me engano, com 84 graus, lá a válvula termostática caiu para 70 e pouco de novo, voltou a subir. Quando ela chegou na temperatura de disparar a ventoinha, lá cerca de 96 graus, armou a ventoinha e ficou ali, 96, 97, 95, 96, 97, e a ventoinha disparada, e o carro ficou, eu pensei que era ar no sistema, olhei se era ar no sistema, pensei que era não sei o que, ali fica aquele primeiro debate, mas aí eu fui acompanhando de novo no scanner, deixei ele esfriar, dei partida de novo e fui acompanhando no scanner, e pelo scanner eu vi que a temperatura subia, mas quando abria a válvula termostática, apesar de ela descer, ela não descia compassada como devia, ela descia meio devagar. E isso me fez pensar, essa válvula termostática pode estar com problema. Então comecei a monitorar a temperatura das duas mangueiras também e vi que não estava tendo uma troca correta ali. O scanner já tinha me dado a dica, que a válvula termostática não estava abrindo do jeito que devia. Então já logo entrei em contato com o fornecedor e comentei com ele, né? Falei, por incrível que pareça, a peça original deu problema. Na hora eles foram prontos, trocaram a peça, reinstalamos a peça nova, colocamos o líquido de arrefecimento correto de novo, que ele também me forneceu o líquido de arrefecimento, porque eu tive que perder parte do líquido de arrefecimento. Instalamos, colocou, o carro funcionou perfeitamente. Aí sim, que aí eu prestei atenção de acompanhar certinho, né? Aí a temperatura subiu, chegou lá, ela desce igual uma escadinha quando você põe no gráfico. Parece que os degraus ficam tudo do mesmo tamanho e depois sobe de novo e tende a cair depois no disparar da ventoinha. Quando dispara a ventoinha, ela já vai caindo igual um degrau também. Fica muito fácil de acompanhar via scanner. Tanto essa questão de arrefecimento, quanto a questão da pressão do ar no coletor, que é tudo indícios que vai te dar do funcionamento do motor de um carro. Um carro, um motor com saúde, ele vai ter um arrefecimento que funciona certinho, com válvula termostática. Veículo de hoje em dia não existe esse negócio de não ter válvula termostática, tira a válvula, não tem. Não aceita, você que não é mecânico, não aceita o veículo ficar sem válvula termostática. Isso vai te dar problema em um médio prazo aí. Qual que é a função que é importante que a gente fala na aula? A função da válvula termostática. Por que é tão importante a gente ver o funcionamento dela no scanner? Ela tem a função de manter o motor ali na temperatura correta de trabalho. O que é essa temperatura correta de trabalho? É a temperatura onde a dilatação das peças estão naquilo que foi calculado para o motor trabalhar. Então, quando nós temos isso, está tudo trabalhando justo, não está trabalhando com folga. Agora, quando você arranca a válvula termostática do teu carro, você pega uma rodovia, a temperatura vai lá embaixo, a dilatação é comprometida. A dilatação é comprometida, está trabalhando com folga. Não é uma folga que você escuta um barulho, não é uma folga que
faz você perceber que o motor está batendo, mas em curto prazo o teu carro vai estar baixando o óleo, vai estar batendo, porque a válvula termostática não foi colocada à toa, né? Eu já vi mecânico falar que a montadora colocou a válvula termostática à toa, né? Até um amigo meu comentou isso uma vez comigo, né? Eu falei para ele, é uma conta rápida aí, né? Vamos pensar aí na Volkswagen, fabricou 1 milhão de carros no ano, vamos colocar R$ 40 cada válvula termostática, quanto que ela economizaria se ela tirasse, né? Então acho que eles não colocaram à toa não, né? É isso que a gente tem que sempre lembrar. Se está lá, não foi à toa. Alguma razão tem. A gente sabe que tem peças que às vezes a gente fala assim, mas não interfere tanto no funcionamento. Às vezes é o caso do catalisador. Se ele, o ter ou não ter o catalisador, às vezes não interfere tanto no funcionamento de um motor, porém interfere na questão do meio ambiente. É outra questão que a montadora tem que se preocupar. Então também já me perguntaram, não é melhor a gente reprogramar a central e tirar os sondadores e deixar sem catalisador? Não sei se compensa. Não é mais fácil trocar o catalisador, que ele dura 5, 7, 10 anos. Por mais que ele não seja uma peça barata, dura muito tempo. Então é tudo uma análise que a gente tem que fazer. Nós, como reparador, temos que indicar para o mecânico quando essa é a nossa área, né? Que na minha área é manutenção em veículo original. Então eu tenho que orientar o cliente a manter a originalidade do veículo. Agora quem trabalha com outra área, aí é outra especificação, outra parte. Mas o que eu queria abordar hoje, a princípio, nesta aula de motor, é essas pequenas coisas que a gente consegue ver com o scanner no motor, que na verdade não são tão pequenas, que são de grande efeito no dia a dia da oficina. Você pega um carro que está vindo já com problema de... Vou colocar aqui um exemplo de falha que eu pego muito. Às vezes a marcha lenta e irregular, ruim de pegar, o carro sem força. Você põe o scanner nele lá, você vai ver a pressão do coletor, está batendo 600. Pode ir na regulagem de válvula. Se o cabeçote tiver, se você abrir a tampa de válvula, o cabeçote estiver muito carbonizado, nem perde tempo na regulagem de válvula. Manda o cabeçote fazer uma geral. Agora se está bonitinho, o rapaz faz a manutenção direita, é só o desgaste. Mas ainda com regulagem o carro fica bom. Então assim, você gasta pouco tempo com o scanner para ver que é esse o problema. Depois o maior tempo vai ser para esperar o carro esfriar, no outro dia fazer a regulagem de válvula. Mas também é serviço corriqueiro, é nada demais. Certinho? Este é a primeira aula, falando um pouquinho sobre o motor. Amanhã nós temos uma segunda aula, onde a gente vai falar sobre a injeção eletrônica. Por que eu falo primeiro do motor, depois da injeção eletrônica? Porque para a injeção eletrônica entrar, teve que ter o motor funcionando, né? Então, depois do motor, a gente entra na injeção eletrônica. Amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, a gente começa a nossa segunda aula aí, falando da injeção eletrônica. Tá certinho, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado a todos aí que comentaram. Nosso amigo lá da mecânica Brod, que depois ele comentou que é isso mesmo quando eu falei do scanner lá, que é mais voltado para a linha importada, né? E vai nos acompanhando aí que a gente vai ter sempre uma dica, principalmente do dia a dia aí da reparação, tá bom? Muito obrigado, até mais. Boa noite.